e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo juntos ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele. Os homens, tu és santo, tu és santo, poderoso, tu és digno,
Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez é alegria, um privilégio ter vocês aqui no nosso canal do YouTube e do Facebook. Gostaria muito que você compartilhasse, curtisse, faça a sua inscrição no nosso canal, se você ainda não fez, para receber as nossas notificações. Essa semana é uma semana muito especial, uma semana que comemoramos o nosso aniversário, próximo final de semana, programações especiais no sábado e domingo. E por isso nós estamos alegres, né? É impossível disfarçar, esconder essa alegria pelos 11 anos de vida, de existência que o Senhor nos concede a Batista Vila Formosa. E eu quero compartilhar um pouquinho hoje sobre a história da Batista Vila Formosa e depois falar também sobre a igreja de uma forma geral, a igreja nesse novo tempo, né? Vamos lançar a campanha Viver o Novo no próximo final de semana. O que nos espera, ou pelo menos o que estamos planejando para o futuro. Antes, porém, de falar sobre o texto, falar sobre o tema, a maior necessidade da igreja nesse novo tempo, eu gostaria que você acompanhasse um pouquinho um vídeo que nós fizemos para comemorar o aniversário, uma retrospectiva, claro que rápida, desses 11 anos de existência da Batista Vila Formosa. Não saia daí, daqui a pouquinho eu volto com a mensagem. É muito bom, né? Muito bom acompanhar, rever algo que aconteceu nesses 11 anos de existência da Batista Vila Formosa. É muito bom recordar. Alguém já disse que recordar é viver, mas não podemos viver só do passado. Precisamos falar
do presente na perspectiva de projetos do futuro. Quero que você me acompanhe nessa noite, quando vamos falar sobre a necessidade da igreja, a maior necessidade da igreja nesse novo tempo. Quero compartilhar com você, em primeiro lugar, o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, o versículo 20. Antes eu quero contextualizar, falar do que o texto está dizendo. Se você tem acompanhado a palavra de Deus, tem exercido o estudo da palavra, você vai se lembrar que esse texto de Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, vai falar da cura de um jovem que era possuído por uma legião de demônios, né? E o pai então tinha apresentado esse filho aos discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar esses demônios. E aí ele recorre a Jesus. E aí então Jesus expulsa esses demônios e o texto a partir do versículo 20 vai dizer o seguinte, porque os discípulos perguntaram para Jesus em particular por que eles não haviam conseguido atender o pedido desse pai desesperado e não havia conseguido expulsar aquele demônio ou aqueles demônios que estavam possuindo a vida desse jovem. Jesus diz a partir do versículo 20, eles respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Quando nós falamos de necessidade, ou a maior necessidade da igreja nesse novo tempo, nós precisamos ser lembrados da necessidade, no caso específico da Batista Vila Formosa, que nos mantém atuantes e vivos, e vivo como igreja de Cristo, como corpo durante esse período, que é a fé. Eu poderia contar aqui algumas experiências para você do que o Senhor tem realizado e realizou e continuar realizando, é claro, mas falando desses 11 anos, experiências que nós vimos realmente a mão de Deus operar. Algumas programações, alguns eventos, vidas sendo transformadas, que é o principal, através da fé. Então, quando nós falamos da necessidade da igreja no novo tempo, eu vejo as pessoas se preocuparem muito em planejamento de estratégias. Isso é muito bom, nós também estamos planejando, nós também estamos trabalhando, visando realmente a adequação. Mas é importante também na sua vida e na vida da igreja, e o principal não são somente as estratégias, a metodologia que você vai usar, mas a estratégia e a metodologia sem fé, nós não vamos alcançar os resultados, ou melhor, não vamos alcançar os resultados que agrada a Deus. Às vezes até alcançamos o resultado que nós havíamos previsto, planejado. Mas a pergunta deve ser, a igreja nesse tempo, ela tem que continuar agradando ao nosso Deus. Por isso a necessidade da fé. Há muitas necessidades que se apresentam nesse tempo, nesse novo tempo. Necessidade, falando em particular da nossa vida física, moral, espiritual. Mas falando de igreja, a necessidade também de viver essa fé no presente. Nós precisamos e temos necessidade de Jesus como Salvador, necessidade de união e cooperação, que através dessa união, dessa cooperação é que a igreja tem subsistido ao longo do tempo. Nós temos necessidade de amor acima dos dons e esperamos e oramos para que nesse novo tempo, melhor dizendo, o amor realmente continue sendo avaliado, que o amor continue estando acima dos dons, das disputas e de tantas outras coisas. Precisamos e temos necessidade da direção do Espírito Santo na vida da igreja e na vida de cada membro em particular.
Temos a necessidade de servos, de obreiros, porque a palavra já diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e nesse novo tempo nós vamos continuar precisando de servos, precisando de obreiros, de pessoas que se dedicam, sem esquecer que essas pessoas devem estar alicerçadas na maior necessidade. Qual é a maior necessidade? A fé. E eu quero falar um pouquinho sobre essa fé. Vamos falar um pouco sobre essa fé que, num primeiro momento, os discípulos não tinham, porque essa legião de demônios foi expulsa pelo próprio Jesus. Foi retirado. Aquele jovem foi liberto porque Jesus expulsou os demônios, não os discípulos. A igreja de hoje precisa estar alicerçada na fé. E aí quando Jesus diz aqui que eles não conseguiram expulsar porque eles não tinham fé nem do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, pequena fé, a fé muito pequena, e parece que agora nesse novo tempo, nesse tempo pós-pandemia, nós teremos que ter muito mais fé. E a primeira fé que eu quero destacar é a fé viva. A fé viva que emana, que vem da fonte da vida. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, fala dessa fé. Porque quando nós falamos de fé, nós precisamos tomar cuidado que a palavra fé hoje está muito banalizada. Então as pessoas fazem ou têm fé em tantas coisas, né? Tem fé no seu time de futebol predileto, faz a sua fezinha entre aspas, né? Sempre falando dessa fé que o homem entende, não a fé bíblica, né? Mas que nós entendemos a fezinha lá na loteria, na Mega Sena. Não estou falando disso. Isso não é fé. Eu quero falar da fé viva, a fé que sustenta as nossas vidas, que sustenta a igreja, que sustentou, que sustenta e vai continuar sustentando a igreja nesse novo tempo, que sustentou, sustenta e vai continuar sustentando as nossas vidas nesse novo tempo. O texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando Paulo aqui repreende Pedro, né? E ele fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, ele vai dizer o seguinte no versículo 20 do capítulo 2: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estamos falando dessa fé viva, dessa fé que vem do Senhor. Depois você pode consultar aí também Atos, capítulo 11, versículo 24, que fala dessa fé viva. Uma fé não teórica, uma fé que não produz resultados, né? Mas quando nós falamos da fé viva, que vem do Senhor, ela produz resultados, ela produz obras, e essas obras vão poder abençoar vidas, como tem sido até aqui. Essa fé realmente que agrada ao Senhor, essa fé que vai nos sustentar nesses períodos de dificuldade, como nos sustentou e tem nos sustentado nesse período de pandemia. A igreja não pôde se reunir presencialmente, os templos ficaram vazios, mas a igreja que somos nós, templo do Espírito Santo, continuou e continuará existindo, continuou pregando o Evangelho, continuou levando a mensagem de boas novas. A maior necessidade da igreja nesse novo tempo, a maior necessidade para a minha vida, para a sua vida nesse novo tempo é a fé. E a fé viva que emana da fonte da vida. Não se esqueça de entender e de praticar essa fé. Mas preciso falar também da fé iniciadora. Durante esse tempo, muitas pessoas que nunca haviam pensado
no espírito, na alma, não haviam pensado na vida espiritual, ou pelo menos não haviam investido tempo, preocupação no aspecto espiritual, mudou o ponto de vista nesse período. Quando nós falamos dessa fé iniciadora, nós precisamos falar, por exemplo, quando nós iniciamos um novo trabalho ou somos levados a um novo desafio. Como foi nesse período? Uma nova metodologia, uma nova campanha. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho por causa da nossa falta de fé. Quem diria, há alguns anos atrás, que estaríamos aqui nas redes sociais porque foi a única opção em que tivemos para levar o Evangelho. Isso para muitos é um desafio, para todos nós. E muitas vezes quando nós iniciamos um trabalho, quando nós recebemos também alguém na igreja ou precisamos evangelizar essa pessoa que decidiu pensar na sua vida espiritual, decidiu pensar que a nossa vida aqui, ou melhor, pensar e reconhecer que a nossa vida aqui é passageira, a igreja, eu e você precisamos estar preparados. Então, essa fé iniciadora, essa fé que não vê só os obstáculos, mas a fé que vai buscar superar esses obstáculos, mesmo desconhecido. Poderia dar o exemplo de Abraão, de Moisés, né? Desafios que devem ser ultrapassados, desafios que devem ser vencidos, barreiras, dificuldades. E a igreja desse novo tempo, a nossa vida nesse novo, nós precisamos ter também essa fé iniciadora, não desistir, não desanimar. Quais são os projetos que você entendeu de Deus para a sua vida, para a vida da sua comunidade, da igreja? Nós precisamos colocar em prática e para isso precisamos ter essa fé iniciadora, uma fé que vem do Senhor, mas essa fé que vai nos levar também a avançar, que vai nos levar a não ter medo do novo. O ser humano tem essa dificuldade. Tudo aquilo que é novo, você não conhece ainda, você tem um certo receio, todos nós temos. Mas essa fé iniciadora, ela vai quebrar esses paradigmas, ou esse paradigma, e nós vamos realmente avançar. No caso específico da Batista Vila Formosa, nós vencemos muitos obstáculos, quebramos paradigmas ao longo desses anos, mas nós precisamos agora continuar avançando. Então não se esqueça, fé viva, fé iniciadora, mas precisamos também ter uma fé continuativa. O que é isso? Uma palavra até diferente. Essa fé é que vai levar o crente, vai levar a igreja a perseverarem nessa luta com Deus e o homem. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 24, fala sobre essa fé. Essa fé, ela precisa nos manter ligados, vamos usar essa palavra, nos manter ativos. Aliás, a igreja, precisa ser um organismo vivo. O texto vai dizer exatamente o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Paulo aqui está explicando aos irmãos na cidade de Corinto, a igreja ali de Corinto, que por que da sua demora, Ele queria já ter estado ali com eles, mas não houve condições. Mas o que estava unindo, o que estava ali alegrando, o que ele tinha tido de notícias que aquela igreja estava operando, é que através da fé eles continuavam cooperadores, eles continuavam juntos, eles continuavam dando continuidade ao trabalho, à obra do Senhor. Isso é muito importante. Essa fé
continuativa, ela precisa existir, ela precisa ter continuidade. A própria palavra em si já fala isso. E muitas pessoas também, durante esse período, aqueles cristãos, aqueles que estão firmes, a gente espera e ora para que permaneçam, sentiram as dificuldades. Muitas vezes ficaram desanimados, preocupados, amedrontados, mas nós precisamos crer. O Senhor continua no controle e por isso nós precisamos continuar a obra do Senhor. A igreja precisa continuar avançando. Outro texto que eu posso compartilhar com você nessa noite sobre a fé continuativa é o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Precisamos da fé viva, a fé iniciadora, mas também a fé continuativa. Não esqueça, o Senhor tem nos sustentado. Vivemos, estamos vivendo e continuaremos vivendo pela fé. E a igreja também, nesse novo tempo, não pode se apegar simplesmente à tecnologia, à metodologia, a projetos, sem que esses projetos estejam alicerçados e acompanhados da fé. Posso destacar também a fé penetrante. Essa fé é aquela fé que vai atingir o alvo em meio às trevas, essa fé que vai esquadrinhar os melhores planos, essa fé que vai penetrar no coração, essa fé que vai continuar transformando vidas, essa fé que vai estar no fundo do nosso coração e da nossa mente. Ao menor sinal de desânimo, ao menor sinal de tristeza, de querer abandonar, essa fé, ela não é superficial. Essa fé, ela está realmente lá no nosso coração. A fé, por exemplo, como a fé de Jó. Independente das circunstâncias, ele continuava crendo num Deus Todo-Poderoso, até questionando, né, em alguns momentos, o próprio Deus, mas ele continuava com essa fé. E essa fé que a igreja também deve expandir, deve propagar, deve levar para as pessoas. Essa fé que vai penetrar de tal maneira na vida do ser humano que vai ocorrer uma transformação, e uma transformação real, uma transformação que nós vamos perceber, uma transformação em todos os aspectos da vida do ser humano. Essa fé penetrante também deve ser um desafio para a igreja, deve ser um desafio para a minha vida e para a sua vida nesse novo tempo. Fé viva que emana da fonte da vida, fé iniciadora, fé continuativa e fé penetrante. Essa deve ser encarada como uma necessidade real, uma necessidade primeira para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja de hoje, para que a igreja possa dar continuidade na obra e na vontade do Senhor. Mas não posso deixar de falar também da fé progressiva. Pastor, que fé é essa? A primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 7 a 9, vai falar sobre isso. Essa é aquela fé que nós podemos comparar aqui, devemos lembrar muito, a fé do filho pródigo. É uma fé que não fica estacionada. Talvez um desafio, né?
após a pandemia, após esse período de isolamento social, ou melhor, de distanciamento social, nós precisamos de uma fé progressiva. Essa fé ela tem que ir aumentando, essa fé ela tem que ir crescendo, essa fé a cada dia ela tem que ir tomando a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 7 a 9, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Fé progressiva. Precisamos continuar aumentando a nossa fé. Nós queremos crescer em todas as áreas, né, da nossa vida. Pois então, a igreja precisa querer crescer também na fé. Você e eu não podemos estacionar, não podemos estar contentes somente usufruindo do momento ou da fé atual, mas precisamos continuar avançando. E essa fé progressiva deve fazer parte, ou é imprescindível que faça parte da vida da igreja nesse novo tempo. Sempre teve que fazer parte, mas agora precisamos reforçar essa questão da fé progressiva. Penúltimo, fé transmissora e atrativa. Olha que interessante. Essa fé é aquela que transmite aqueles que estão na perdição, e é uma fé que tira essas pessoas do pecado, da perdição, e atrai, que são atraídas, melhor dizendo, para o mundo, mas levam exatamente e atrai para as bênçãos de Deus. Até então, essas pessoas estão atraídas por aquilo que o mundo oferece. Quando nós exercemos a fé transmissora e atrativa, há uma mudança. O exemplo aqui é a mulher samaritana. Você conhece muito bem, se você não conhece, procure aí, conhecer um pouco mais daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana. Essa deve ser uma fé que atrai, que não afasta, não exclui. Essa deve ser uma fé que seja atrativa, não seja aquela questão maçante. Por isso que nós precisamos também aqui, a igreja, nesse novo tempo, vivendo um novo, ela precisa continuar quebrando paradigmas, não por quebrar, mas quebrar paradigmas que não estão em sintonia com a palavra do Senhor. Criamos, às vezes, muitas regras, até na igreja, na religião, que não estão em sintonia, não é aquilo que a Bíblia ensina, não é a vontade do Senhor, mas a vontade humana. Pensamos na igreja somente como instituição. Aí nós vamos afastar as pessoas, nós não vamos atrair, nós vamos retrair. As pessoas não vão, como aconteceu na igreja neotestamentária, se alegrar, não vão se juntar, não vão querer conhecer aquelas pessoas que estão vivendo aquele momento e, consequentemente, conhecer Jesus Cristo. Mas essa fé transmissora e atrativa deve fazer parte da igreja, e agora, nesse novo tempo, nós precisamos ter, ou é imprescindível, volto a repetir, que essa fé transmissora e atrativa faça parte da minha vida, da sua vida e da vida da igreja. E por último, é claro, não poderia ser diferente, não podemos deixar de falar da fé salvadora. Desafio que deve continuar fazendo parte da igreja nos dias de hoje. Essa fé que resgata os perdidos, essa fé que dá luz, essa fé que dá visão à vida dos cegos. Essa fé salvadora
precisa continuar fazendo parte da vida da igreja. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8, vai falar exatamente sobre isso. Veja o que o texto diz. Foi o texto que iniciei a palavra nessa noite, em mais essa transmissão do Conexão e Comunhão, e eu quero encerrar lendo também esse texto. Esse texto de Lucas, capítulo 18, vai falar sobre aquela parábola do juiz iníquo. E aí, quando chegamos no versículo 8, o texto diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Essa pergunta deve ser respondida pela igreja de hoje. Essa pergunta deve continuar nos incomodando a cada um como membro do corpo de Cristo, mas incomodando e tendo como desafio responder essa questão, essa pergunta que o texto nos faz. A igreja desse novo tempo, ou a igreja desse momento que começamos a viver, ela não pode se esquecer da fé salvadora. Jesus Cristo, voltando ao mundo, ou quando ele voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Para que isso aconteça, para que ele encontre pessoas de fé, é necessário que a igreja continue trabalhando. É necessário que a igreja continue se desenvolvendo. Louvo a Deus pela sua vida, que faz parte da Batista Vila Formosa, pela sua vida que esteve aqui em algum momento nesses 11 anos. Louvo a Deus por você que faz parte aí de uma igreja local, de outra comunidade. Louvo a Deus pela existência da igreja. Louvo a Deus pela oportunidade que Ele continua nos dando de, como igreja de Cristo, cumprir a grande comissão. Comissão essa deixada pelo próprio Jesus aos seus discípulos, extensivo à igreja de hoje, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Ide, pregai, ensinai, batizai, ou ide, pregai, batizai, ensinai. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glórias a Deus por isso. O Senhor vai continuar dirigindo a igreja dele. Não se esqueça, precisamos da fé viva, a fé iniciadora, a fé continuativa, a fé penetrante, a fé progressiva, a fé transmissora e atrativa, para aí sim chegarmos à fé salvadora. Parabéns a todos vocês, parabéns Batista Vila Formosa. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos continuar na missão, tendo o privilégio de desempenhar a missão que Ele nos confiou. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe você e a sua família. Continue nos acompanhando, participe desses momentos aí de comemoração do 11º aniversário e até a próxima programação, Conexão e Comunhão, se o Senhor nos permitir.
E agora vamos às nossas programações. Às quartas-feiras temos Conexão e Comunhão, às 20 horas, transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Às quintas-feiras temos o De Frente com o Pastor, que é transmitido pelo canal no YouTube do pastor Adilson Brandão. Aos domingos, as nossas transmissões são às 10 horas e às 19 horas. Às 19 horas temos também o nosso culto presencial, que não é mais necessário reservar lugar, mas estamos tomando todas as medidas de precaução aqui na igreja. O nosso muito obrigada vai a você, que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem ofertado, que tem dizimado, que tem mantido a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família.